Bom, gente, bem-vindos aí a mais uma aula de saneamento 1. Hoje nós estamos começando o módulo 4, que vai falar sobre reservatórios e reservação de água. Então, só relembrando que nós estamos usando o livro do Leo Heller, né, do Walter Lúcio de Pádua, abastecimento de água para consumo humano, e esse capítulo de reservação é o capítulo 13, que já fica lá no volume 2, e fica na página 585 se vocês estão usando o livrão, né? Que não tem a divisão de volume 1 e volume 2. Então, gente, começando com os reservatórios, né? Para que a gente precisa de reservação de água no nosso grande sistema de abastecimento de água? A gente vai ter aí objetivos principais para o uso de reservatórios. O primeiro deles é regular as vazões entre a adução e a distribuição. Né? Isso aí, esse objetivo é muito importante. A gente vai dimensionar as unidades antes do reservatório, todas com a vazão média para o dia de maior consumo. Ou seja, a gente está usando só o K1, né? Só essa constante K1. E a nossa rede de distribuição, a gente já dimensiona para vazão média do dia de maior consumo e hora de maior consumo. Então, a gente está utilizando aí o K1 e o K2, as duas constantes. Então, o nosso reservatório que está, né, entre a adução e a distribuição, ele vai ter como objetivo principal essa regularização entre as vazões. Então, pelo fato de a gente conseguir regularizar a vazão no reservatório, a gente economiza aí nessas unidades antes do reservatório no dimensionamento delas, né? Porque a gente usa só a vazão média para o dia de maior consumo e não para o dia e hora de maior consumo. Né? Então, esse é o primeiro objetivo principal aí dos nossos reservatórios. Condicionamento das pressões na rede de distribuição. O reservatório, né, dependendo da cota dele, da posição, ele vai garantir aí as pressões na nossa rede de distribuição inteira. E nos próximos slides a gente vai mostrando como isso vai funcionar. E o reservatório também vai nos dar uma reserva aí de água para combate a incêndio e outras situações emergenciais. Apesar disso não estar na legislação ou nas normas, né, a gente pode colocar aí uma reserva de água para o combate de incêndio e outras situações emergenciais. Então, como eu tinha falado aqui, o primeiro objetivo principal, né, atender às variações de consumo. Então, antes do nosso reservatório, a gente dimensiona as unidades todas para a vazão média do dia de maior consumo, né? Antes aqui do reservatório, quando a gente tem um reservatório, a montante da rede. Já na rede, o nosso dimensionamento vai ser para a vazão da hora de maior consumo, né? A gente vai usar K1 e K2. Então, o reservatório aí vai atender essas variações de consumo, né? Vai regularizar essas duas vazões aí. Vai fazer essa regularização de vazões. No caso aqui do reservatório controlando as pressões, que é o segundo objetivo principal aí do reservatório, né? A maioria das aduções de água tratada são feitas por recalque, né? A partir da estação de tratamento de água, a gente vai ter já a adução de água tratada e tem sempre uma estação elevatória no meio do caminho, né? Para que a gente possa economizar também nessa estação elevatória, ou seja, no consumo de energia elétrica, né, que é feito aí pela nossa estação elevatória para fazer esse recalque, a gente tem que utilizar esse controle de pressões que o reservatório pode nos dar. Por exemplo, aqui nessa figura a gente tem uma estação elevatória e um reservatório, né? Esse reservatório está elevado.
O fato da gente elevar essa água nesse reservatório, né, utilizando a estação elevatória e tudo, a gente consegue garantir uma quantidade de água que a partir dali vai ser conduzida por gravidade. E aí a adução dessa água tratada, ela já não precisa ser 24 horas por dia, ela pode ser 20 horas por dia, ela pode ser 16 horas por dia, porque a gente tem essa reserva de água que permite que a adução deixe de ser contínua. E aí a gente consegue economizar muito em energia elétrica, que é um grande gasto, né, no transporte de água, nos sistemas de abastecimento de água. Então aqui a gente tem um exemplo, né, de como o reservatório vai conseguir controlar as pressões, dependendo da cota onde ele está. Então uma cota também aqui de um reservatório elevado, ele vai garantir uma certa altura, né, de reservação de água, que vai conseguir garantir as pressões na rede ajusante desse reservatório, né? Então aqui a gente vê a linha piezométrica para vazão média, né? Quando a gente tem a estação elevatória, essa linha piezométrica se eleva, chega aqui no nível de água do reservatório, né? E aí a gente vai ter uma outra linha piezométrica para a rede de distribuição. Quando a gente tem um sistema que não está funcionando com reservatório, né? Por exemplo, a gente tem um reservatório aqui, mas ele está com a válvula fechada. Então, a adução tem que ser contínua, ela não pode ser intermitente, porque a gente não tem onde reservar essa água, né? Então, essa estação elevatória aqui vai ter que funcionar 24 horas por dia sem nenhuma interrupção, né, para poder atender a rede de consumidores daqui da distribuição de água. Em relação à localização desse reservatório no nosso sistema, né, segundo a nossa NBR 2217, que é a NBR do procedimento dos reservatórios, essa NBR vai dizer que eles podem ser instalados tanto a montante ou a jusante da nossa rede de distribuição. Então, os reservatórios que estão a montante, né, antes da rede, eles vão sempre fornecer água à rede de distribuição, e aí, dependendo da extensão de rede, vai haver uma variação muito grande aí nas cargas piezométricas, principalmente lá na extremidade das redes de distribuição. Então, quando a gente estiver no módulo de redes, a gente vai perceber o quanto é importante a posição do nosso reservatório e em que cota ele está, né? Porque a gente vai dimensionar a nossa rede para o pior caso, que é sempre a extremidade, aquele ponto consumidor lá na extremidade da rede. Ele tem que atender às pressões mínimas ou máximas, né? Então a nossa rede toda vai ter que obedecer pressão máxima e mínima. As nossas pressões vão ter que estar entre a máxima e mínima de acordo com a NBR. Então, esses reservatórios aí que estão a montante, né, eles vão ter que atender, se tiver somente um, eles têm que atender aí a extremidade da rede de distribuição, né, e isso vai ser muito importante no nosso dimensionamento. Então, digamos que nós temos aqui um reservatório de montante, está aqui o nosso reservatório, bem aqui está a nossa rede, né? Esse desenho muito bem feito, fui eu que fiz, tá? Então, por isso que ele está desse jeito. Então, nós temos aqui o nosso reservatório a montante, nossa rede e a tubulação que os conecta, né? Então, a gente vai ter aqui LP, vai ser a nossa linha piezométrica no consumo nulo, né, que vai nos dar a pressão estática, que é justamente se o nível é uma linha reta a partir do nível d'água, aqui. E a gente vai ter uma pressão dinâmica mínima, né, aqui que vai dar uma linha piezométrica na hora de consumo máximo. A gente vai ter tanto a hora de consumo máximo quanto a hora de consumo mínimo, né? Então, essa pressão aqui, ela vai ter essa variação, né? Então, as linhas piezométricas, elas vão
mudar de acordo com a pressão, né, e o consumo da nossa rede de distribuição. Então, esse reservatório aqui de montante, ele tem que garantir que lá no final da rede, né, por exemplo, nesse pontinho aqui de extremidade, ou esse, que ele seja atendido com uma pressão mínima, pelo menos, né? No caso de ser ao contrário, da gente ter um reservatório de jusante, ou seja, a gente tem a rede aqui e o reservatório está depois da rede. Quando é que a gente usa esse tipo de reservatório, né? Reservatório de jusante ou de sobra. A gente tem esse tipo de reservatório de jusante aqui ou de sobra, né? Quando, para lidar com essas variações, né? Variações aqui a gente chama de variação de altura manométrica, né? E a gente tem aqui uma bomba, né? Uma estação elevatória, então, onde tem o nível d'água aqui, que vai colocar a nossa água, vai transportar para esse reservatório de jusante e a nossa rede está aqui. Então, esse reservatório de jusante ou reservatório de sobra, ele vai funcionar de acordo com a variação do consumo, ou seja, ora ele vai receber água, né, da rede, porque a rede de distribuição não utilizou toda a água que está sendo bombeada, então ele vai receber essa água aqui e vai reservar, né, vai guardar a água, e nas horas de maior consumo, ele vai fornecer água, onde essa bomba aqui, né, essa água que está sendo transportada não vai ser suficiente para a rede, então o reservatório, né, que é o reservatório de sobra, vai fornecer também água a essa rede de distribuição, né, por isso que ele é chamado de reservatório de sobra também, ou reservatório de jusante. Ele fica ali, né, nessa variação do consumo. Então, ele guarda a água quando precisa, quando chega no consumo máximo precisa, ele devolve. Então, aqui a gente pode ter também os reservatórios de montante e de jusante, né? Onde a gente tem aqui reservatório antes da rede e depois da rede, né? A rede está aqui no meio. E eles são conectados aqui um ao outro, né? E vão ter a variação da linha piezométrica de acordo aí com o consumo dessa rede de distribuição. Em relação à localização no terreno, né? A gente falou da localização do reservatório no sistema e agora a gente vai falar sobre a localização dele no terreno. Os reservatórios, eles podem estar tanto elevados como apoiados, semi-enterrados ou enterrados, né? Então, aqui tem alguns exemplos. Aqui o elevado, obviamente, né? Que o apoiado, semi-enterrado e o enterrado, né? Totalmente embaixo da terra. Semi-enterrado tem uma parte embaixo do nível da terra aqui e outra parte acima, e o apoiado está só apoiado na terra mesmo, né? Então, aqui a gente tem o nosso reservatório elevado, né? Um exemplo dele. Ele vai ter uma altura útil, aqui onde a água fica reservada, né? Acima aqui da altura útil. A gente vai ter um extravasor, em caso que a água ultrapasse, né, o limite. Aqui do reservatório tem um extravasor para a água voltar. A gente vai ter saída e descarga de fundo, tubulação afluente, caixa, né, todos os acessórios. Aqui nós temos um exemplo de um reservatório enterrado, né, ou seja, dá para ver aqui que ele está todo embaixo da terra, né, a sua altura útil. Então, aqui temos a entrada de água, a descarga de fundo, o extravasor, né, com o limite de água aqui, e a saída de água. Quando a gente tem um reservatório semi-enterrado, né,
ele está aqui com 1/3 da sua altura, né, enterrada, e o resto não enterrado, né? Então, isso que diz que é um reservatório semi-enterrado. Então, nós temos aqui a entrada de água, descarga de fundo, extravasor e saída de água, né? A diferença é só o quanto ele está enterrado. E a gente tem aqui um reservatório apoiado, né? Ou seja, a diferença entre o apoiado e o semi-enterrado é se o que está embaixo da terra é maior que 1/3 da altura dele, ele é considerado semi-enterrado. Se não, ele é um reservatório apoiado, né? Nós temos aqui entrada de água, descarga de fundo também, extravasor, saída de água. Em relação à forma dos reservatórios, então, para os reservatórios enterrados, semi-enterrados, apoiados, vai ter aí uma ampla gama de formas, mas a gente vai sempre predominar as circulares e retangulares, né? Então, ele pode ter esse formato aqui, né, hexagonal, vários formatos, mas o que vai permanecer aí, que é o mais usual, é a gente ver eles circulares ou retangulares. Então, no formato retangular, né, com exceção aí dos reservatórios elevados, as unidades retangulares são construídas com um mínimo de 2 compartimentos contíguos. Isso quer dizer que eles são iguais, né? 2 compartimentos iguais aqui. Então, a gente vai ter, quando tá a manutenção de um lado, tem o outro funcionando, né? Então, eles são separados aí em 2 compartimentos. E essa razão entre X e Y desse formato de reservatório retangular vai ser de 3/4, né? Que eu utilizo aí para o dimensionamento desse reservatório retangular. Nos reservatórios circulares, a relação igualitária entre o diâmetro e a altura vai produzir aí uma maior economia, né? Então, diâmetro e altura sendo iguais é o formato mais econômico do nosso reservatório circular. E aqui a gente vai ter uma tabela com as alturas de lâmina d'água, né? Então, para cada volume específico de reservatório em metros cúbicos, a gente vai ter aí uma indicação de altura de lâmina d'água, né? Uma faixa de variação, para a gente ter um dimensionamento econômico, né? Então, para reservatórios que tem um volume até 3.500 metros cúbicos, a gente fica numa lâmina d'água, né? Numa altura de 2,5 a 3,5 metros. Acima de 15.000, de 5 a 7, né? 3.500 a 15.000, de 3,5 a 5 metros. Material de construção. Bom, os reservatórios de maior porte, né, os maiores, com volumes maiores, vão ser usualmente construídos de concreto armado, né? Menos frequentemente aço, alvenaria estrutural, concreto protegido. Então, maior porte de reservatório vai ser concreto armado. Os reservatórios elevados de menor porte são também construídos em argamassa armada, né? Fibra de vidro, aço e madeira. Em relação aos volumes de reservação, né? O volume de reservação vai ser a soma dos volumes úteis de todas as unidades de uma determinada zona de pressão ou do sistema de abastecimento de água como um todo, né? Seu volume de reservação. E isso a gente vai determinar se aquele reservatório vai atender aquela zona de pressão ou o sistema de abastecimento de água como um todo. O volume útil é aquele que vai compreender aí entre os níveis mínimo e máximo do reservatório, né? E aí a gente utiliza a altura útil para saber qual é esse volume útil, né? Entre os níveis mínimo e máximo do reservatório, aqui em cima. O nível mínimo, né, que a gente vai precisar
a gente tem esse valor de nível mínimo para evitar vórtices, cavitação e arraste dos sedimentos depositados no fundo da unidade, né? Então a gente vai ter que ter um nível mínimo de água aí para evitar esses problemas. E o volume útil para atender às variações de consumo de água, né? Lembrando lá que a gente tem como principal objetivo regularizar as vazões, né? E também economizar nas estações elevatórias. Então, quando a gente tem uma curva do consumo, né? Curva do consumo de água, a gente vai escolher aí se a gente vai ter uma adução contínua, 24 horas por dia, ou se a gente vai ter uma adução intermitente. Quando a gente não tem essa curva de consumo, o que nós fazemos, né? Então, por exemplo, aqui nós temos a curva de consumo em adução contínua. Nós vamos ter aqui, tá aqui em vermelho, a nossa curva de consumo, né? De 0 horas até 8 horas, né? O consumo tá aqui baixo, né? Vai de 80 para 60 e depois volta para 100, né? Nesse horário é a hora em que o reservatório está enchendo, porque a vazão requerida, né, a vazão de consumo aqui está abaixo da vazão média do dia, que é a vazão de adução, né? Digamos que aqui a vazão de adução está em verde, em 100 metros cúbicos por hora. De 0 a 8 horas, o consumo está abaixo dessa vazão média de adução, que é a vazão aqui, em verde, então o reservatório está enchendo, né? No caso de 8 horas até 18 horas, mais ou menos, a gente vai ter uma variação na curva em que o reservatório está esvaziando, porque a curva passou da vazão média, né? E aí, quando volta 18 horas, aqui até 24, a gente tem uma redução, né, no consumo e o reservatório volta a encher. Então, o volume aqui, considerando a nossa curva de consumo, né, vai ser a integral, que vai ter a variação entre T1 e T2, né, que é o período em que o consumo é maior do que a vazão fornecida. E aí vai ser a integral de Q dt menos a vazão média, né, Q barra, vezes T2 menos T1, ok? Que ela é constante, sai da integral. Então, no caso de uma adução intermitente, né, a gente tem nossa curva aqui de consumo em vermelho de novo, mas a adução, ela não vai ser contínua. Ela vai ser só de 9 da manhã até 7h30 da noite, até as 19h30. Então, aqui, essa parte verde, essa linha verde aqui em cima, onde tem escrito adução, né? Então, a gente tem que o reservatório vai esvaziar aqui na parte da curva de 0 a 8 horas, em que o consumo é mais baixo, né? Por que ele vai esvaziar? Porque a adução não está funcionando, né? E aí, quando a adução começa a funcionar às 9 horas, essa adução já é numa vazão bem maior do que a vazão média, né? E aí a gente vai ter que aduzir essa água de uma vazão mais alta para que ela encha o reservatório durante esse período, né? Então tem que ser maior do que o consumo máximo. Então nesse período ela vai encher o reservatório. A partir daí o reservatório começa a esvaziar de novo porque acabou a adução, né? E aqui está a nossa curva do consumo. Se nós não temos curva de consumo, como que a gente faz, né? Então, a gente
entra numa hipótese aqui, que de 8 às 14, né, a gente vai ter um consumo que vai subir aqui na senoide. De 14 às 8 é um consumo que vai descer na senoide, mas ainda acima da vazão média. De 20 às 2 ainda desce o consumo e de 2 às 8 sobe o consumo. Então a gente vai criar a hipótese de que a gente vai ter uma curva de consumo senoidal, né? Então essa nossa equação aqui de vazão igual a K2 menos 1 vezes a vazão média sobre 24 vezes seno de π12 mais vazão média sobre 24, né? Então, o volume vai ser aqui considerado de 8 às 20, né? A integral de Q dt menos Q barra sobre 24 vezes 12, né? E isso aqui vai dar K2 menos 1 sobre π vezes a nossa vazão média. Então, esse aqui vai ser o nosso volume, né? Se a gente não tem curva de consumo não tem a curva de consumo real, a gente vai criar a hipótese que ela vai ser senoidal. Volume para combate a incêndio, né? Em países desenvolvidos, que a gente está excluindo aqui o Brasil, a gente vai considerar a função o volume de combate a incêndio em função da duração do incêndio. E aí cada país tem a sua legislação em relação a isso. No Brasil, a gente geralmente não considera esse volume extra para o combate, né, de incêndios. Por quê? Porque existe o uso extensivo aí de reservatórios domiciliares, né? Muita gente tem caixa d'água. E porque uma rede de distribuição malhada tem a instalação de hidrantes, né, onde se coloca aí uma reservação de água pequena para o caso de incêndio, né, para o combate a incêndio. Então, esse volume para emergência, né, vai atender tanto durante a paralisação do sistema, que pode ser uma paralisação na captação, na estação elevatória, na ETA, etc., vai depender da vulnerabilidade do sistema, né? Para que pequenas populações, o volume de emergência vai ser maior do que esse volume considerado para o combate a incêndio, né? Isso vai depender da decisão da empresa, considerando manutenção, sistemas alternativos, flexibilidade de manobra, etc., né? Não é obrigado a ter. E o volume de reservação para o nosso projeto, né? O que a gente vai projetar? A gente vai basear na NBR 12.217, que diz que o volume total tem que ser maior ou igual a 1/3 do volume distribuído no dia de maior consumo. Então, decorre do valor de 16% do volume distribuído no dia de maior consumo senoidal, né? Acrescido aí de 15% para eventuais emergências. Então, a gente vai considerar 1/3 do volume distribuído no dia de maior consumo. Para reservatórios elevados, porque tem um maior custo de construção, a gente precisa que ele tenha um volume menor, né? Então, ele vai ter uma menor capacidade aí do que os reservatórios apoiados ou enterrados.